Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja uma bênção. Deus seja louvado na tua vida. Vamos falar sobre os diferentes tipos de encostos, que são espíritos que seguem a pessoa, sugam a energia da pessoa e fazem com que elas vivam em círculo, e não saem do lugar, ou que haja acontecimentos repetitivos ruins. Esse é um dos sinais, dos principais sinais de encosto na vida de uma pessoa. Marasmo, ou seja, nada acontece. É como se você estivesse num barco no oceano e não ventasse. Não saía vento, não tem vento, você não sai do lugar. O sol, a chuva bate ali, mas você não sai do lugar. Então, e também movimento repetitivo. Ou seja, acontece sempre a mesma coisa. Não sai do lugar. Parece que você está numa prisão espiritual, numa bolha maldita que não deixa você sair do lugar. Você é linda, maravilhosa, não consegue um namorado, você é inteligente, mas não consegue dinheiro, não sai do lugar. Isso aí tudo indica que é encostos. Vamos falar sobre os diferentes tipos de encostos. E você que tem esse problema, você sabe. Não é para ninguém saber, é para você mesmo saber. E eu tenho certeza que você vai assistir essa palestra até o final, porque ela lhe interessa e é solicitada pelos os nossos internautas que assistem às nossas palestras e querem se libertar. Pois bem, existe aquele encosto familiar, que é o mais forte. São demônios que seguem a família. Quem tem esse problema na família tem que se acordar, porque esses encostos familiares são extremamente agressivos e eles gostam de passar de pai para filho, de filho para neto, de bisneto, tataraneto. E geralmente quando um está quase morrendo, que é o encosto que ele estava, ele já escolhe outro para passar. E aí vai. Tem famílias inteiras divorciadas, famílias inteiras infelizes no amor, famílias inteiras que não conseguem ser nada na vida. Outras conseguem, mas não conseguem. Por exemplo, conheço famílias que não conseguem se casar. São tudo junto. Quando se casa, aí há mesmo de problemas. O que é isso? É encosto familiar. As coisas mais importantes acerca do encosto que você tem que saber é a origem dele. Se veio da sua mãe, do seu pai. Você está vindo ainda porque ele passa um tempo passando de um para outro. E você pode cortar essa herança maldita em nome do Senhor Jesus. Eu vou lhe ensinar e vamos fazer uma oração muito forte. Agora no final, por você, para que você, em nome do Senhor Jesus, consiga se libertar deste mal. Confie no Senhor Jesus. É Ele o libertador da tua vida. Pois bem, o encosto familiar é assim. Ele passa e geralmente ele tem a característica do primeiro familiar. Vamos dizer, o primeiro familiar foi o tataravô. Esse tataravô era assassino, era um lampião. Então ele veio pro tatara, neto, já está chegando perto de você. Então tenha cuidado. Cuidado é o que a Bíblia mais diz para você ter. Vigiar e ter cuidado. Vigiar e orar. Vigiar e vigiar e vigiar. A Bíblia está cheia disso. Principalmente no Novo Testamento. Vigiar e preste atenção. Você tem que cortar isso aí. Por que ele entrou? Aí é onde está. Se o encosto beneficiou a família toda, então ele vai ter o direito de perseguir a família toda. Por exemplo, o cara era um lascado, né? Aí ele fez um voto, uma promessa para um Deus qualquer aí. E ele conseguiu de repente tudo. Então esse Deus, entre aspas, vai seguir ele, filho dele, a neto, bisneto, tataraneto, porque ele ficou rico. Então a raça toda foi beneficiada. Então esse espírito ele ganha o direito de perseguir. Geralmente esse espírito coloca uma característica comum a todos da família. Essa característica qual é? Né? Pronto, eu vou citar um: zombar. Aqui no Nordeste fala mangar, né?
Outros falam tirar sarro, outros falam zombar, né, da cara dos outros. Então, vamos dizer que uma característica comum, toda a família fica zombando dos outros. Fulano tem a bunda grande, os peitos caídos. Fulano não sei o que lá. Isso é uma característica que foi colocado lá atrás, aí vai passando. E esse espírito vai se movendo dentro dessa característica. Isso pode ser N coisas, como ciúmes exagerados, raiva excessiva, autocomiseração, né? Pode ser também vários N fatores comuns a toda aquela família, característica do encosto familiar. Não é fácil vencer esse encosto, principalmente se ele foi também invocado, que ele pode ser invocado. Ou seja, a mãe, o pai amaldiçoou a sua família, amaldiçoou sua filha, seu filho, por problemas bestas. Eu conheço gente que amaldiçoou outro porque quebrou uma xícara. Tu nunca vai ser feliz, desgraçada. E isso aí, às vezes, a quantidade atrai um principado, porque o principado só entra quando tem coisas para ele, muita coisa. Quando é pouca coisa, um demônio qualquer vai. Mas quando um principado, um príncipe, Beelzebub, Azazel, outros demônios, ou queira o nome Satanás, tal, anjo caído, existem vários nomes para esse tipo, mas um oficial do exército dele só entra onde tem muita maldição, muita legalidade. Quando há muita legalidade, muita maldição, então ele encosta. E aí ele fica agindo naquela vida toda e ainda tenta passar para os filhos, né, de uma maneira sutil. Quando o caso é muito grave, você deve reagir fortemente e rapidamente, porque se você reagir lentamente ou com medo, esse espírito familiar ele pode tentar te anular, matar, porque se ele matar você, ele já vai para outro, entendeu? E se você anular ele está perdido, mas se você tem que ser rápido, mais rápido do que ele, e em nome de Jesus quebrar as forças dele. Existem também aqueles espíritos invocados assim, sem ser familiar. Vai ver o cara, a menina tá doida para casar com um rapaz, vai para macumba, vai não sei para onde, faz pacto de sangue, faz não sei o que lá, invoca tal, baixa o espírito, e ela consegue o cara, e depois não dá certo, depois ela consegue outro, mas aquele primeiro cara ali ela conseguiu. Então o espírito já ganhou uma legalidade de encostar nela. Encosta, geralmente à noite, tira as energias, influencia através de sonhos e tenta conduzir aquela mulher à derrota, né? Ou aquele homem à derrota. A obra dele: matar, roubar e destruir. Roubar o tempo, matar o tempo, a estrutura, dinheiro, tudo. Ele quer destruir, né? São espíritos opressores, são invocados, né? E esse invocamento pode vir através de pactos feitos com Satanás. Muita gente faz pacto com Satanás e depois até esquece que fez, mas ele não esquece. Em vez desse pessoal fazer pacto com Deus, lembrando-se que o pacto com Deus pode mudar a sua vida, como mudou a vida de Jacó. Se tu fores comigo, certamente de tudo que eu tenho eu te darei o dízimo. Foi o pacto que Jacó fez com o anjo. Mas não muda assim do dia para a noite. Não se iluda não, que não é instalar do dedo não. Mas é o seguinte, você tem que também ver que o pacto com Satanás também não é da noite para o dia. E ele vem cobrar. Vem sim, vem cobrar. E cobra um preço muito alto. Pois bem, aí é a questão do pacto. A pessoa sofre. Tem também a opressão. É quando esse encosto começa a oprimir a pessoa. Vozes, vultos, pensamentos errados. E tenta enlouquecer, porque existe também demônio de loucura. Jesus Cristo mesmo falou que essa casta é muito difícil de expulsar. Somente com muito jejum e oração. É os demônios que se alojam na mente. Ficam falando coisas tal, perturba a mente da pessoa, enlouquece a pessoa. Essa é um tipo também de encosto. Tem um encosto muito perigoso, né? Que quem tem sabe que tem, é quando esse encosto entra no cara. Eu já tratei de centenas de pessoas. Pastor, me ajude porque o demônio entra em mim, né? Entra em mim.
E entra, eu faço, brigo com meu marido, eu brigo com o vizinho, eu arengo, depois eu fico calmo. E geralmente esses espíritos que entram na pessoa, eles vêm em determinada hora, ou quando acontece determinado acontecimento. Então é o seguinte, você tem que ver qual é a porta que este espírito está usando para entrar na sua vida. Geralmente esse espírito ele usa sentimentos maus, ou seja, um ódio, um rancor. A pessoa que tem uma frustração na vida, um ódio, eu odeio fulano, odeio cicrano, odeio meu ex-marido, odeio minha ex-mulher, odeio cicrano, odeio. Esse ódio, ele serve como porta para os espíritos entrarem. Exato. E aí a pessoa fica endemoniada momentaneamente, né? Como fosse a possessão sutil. A pessoa fica falando diferente, bota os braços para trás, abre as mãos. Geralmente são características, sente dor na nuca, aqui na nuca, né? Sente dor de cabeça, né? Tontura, náusea, ou seja, e esse espírito ele encaixa mesmo na pessoa, como se ele tivesse um plug e a pessoa fica diferente. Geralmente tem horas, algumas pessoas são de manhã, outras são de tarde, outras são à noite. Quando esses espíritos encaixam na pessoa, ele dá alguns sintomas. Tem hora que ele, tem hora que o demônio, tem hora que ele, tem hora que o demônio, e ele sabe ou ela sabe que tem. Jesus Cristo falou: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então tem as portas da vida, as fontes. Então guarda o teu coração. Você guardando o teu coração de maus sentimentos, você está guardando sua vida da ação dos espíritos. Porque se no seu coração tem maus sentimentos, o seu coração está com uma brecha, uma porta aberta para que esses espíritos entrem e saiam, e acabem enlouquecendo a pessoa. Ele transforma essa porta, que vamos dizer, uma vez um pastor amigo meu foi expulsar o demônio de uma menina. Segundo o pai, a menina estava com a pombagira, estava dormindo, transando com todo mundo, né? E esse pai disse que a filha dele estava endemoniada. Então o pastor foi orar por ela, orou por ela e não aconteceu nada. Então o pastor repreendeu todo espírito de prostituição, tal, nada. Mas de repente o pai da moça se manifesta, e ele era quem estava endemoniado. E quando o demônio se manifesta, o demônio diz que estava ali na vida daquele cidadão, porque ele estava com ódio da filha, porque a filha tinha perdido a sua virgindade. E ele estava com muito ódio, e esse ódio fez com que o demônio entrasse. Então o pastor expulsou esse demônio, mandou ele para onde ele tem que ir, mesmo para o inferno, e o homem ficou liberto. Já vi pessoalmente, já mulheres me chamaram para orar pelo marido, e eram elas que estavam endemoniadas. E eu orando pelo marido, eu orei para casa, olhei para tudo que é canto, a casa enorme, nada. Quando eu ia saindo, eu disse: eu vou orar pelo seu quintal. Ela disse: não, quintal não, porque o quintal está muito sujo e tal. Aí eu disse: não, mas eu vou orar pelo seu quintal. Abre a porta aí para orar pelo seu quintal. Ela já foi falando com voz de homem: não. Aí pronto, manifestou, foi 2 homens para segurar essa mulher. Depois que eu expulsei o demônio, entrou na empregada enorme, grandona, botou os 2 homens no chão. Era ela que estava endemoniada, e ela acusava o seu marido de estar endemoniado, né? Isso acontecia. Aí depois o marido dela vinha dizer: não, fulano é muito amiga dos espíritos. Os espíritos já revelaram isso que ia acontecer com fulano, isso que ia acontecer com um político tal, aquilo que ia acontecer com aquele outro político. De noite ela se levantou e disse: fulano vai ter um derrame, ciclano vai trazer isso, tal. Então ela gosta dos espíritos, ela tem um coração que tem um sentimento. Ela não é má, ela é uma ótima pessoa, mas aí o sentimento do coração dela faz com que atraia essas coisas, esses espíritos. Então esse caso é muito importante. Se você tiver este problema, em nome de Jesus, vamos fechar essas portas, vamos parar com esse sentimento mal. Pastor, mas ele me prejudicou demais. Dane-se o passado, não vai prejudicar mais. Deus não vai deixar ele te prejudicar mais. Limpa o teu coração de toda a sujeira do mal,
Senão, o mal entra por essa sujeira, por esse buraco que está no teu coração, que se rancor, esse ódio. Para que tanto ódio? Para que tanto rancor? Se ele prejudicou, prejudicou. E aí? Deixa ele para lá, ignore e viva a sua vida. Porque se você não viver sua vida e ficar maquinando ódio, esse ódio vai dominar você e ela vai abrir a porta para uma fera entrar, e essa fera é o demônio, né? Então, essa parte dessa possessão, elas tem as características próprias dela, mudança de comportamento e olhar em determinadas horas, né? Geralmente tem demônio que se manifesta depois de meia-noite, outros se manifesta depois de meio-dia, outros depois se manifesta depois de 6 horas, mas geralmente esse tipo de espírito se manifesta sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário, ele tem esse costume, né? E ele vai levando a pessoa para o fracasso, ele vai fazendo a pessoa fracassar, ele vai fazendo a pessoa gostar daquela pessoa que não gosta dela, e fazer com que ela goste só de gente que não gosta dela, de gente que vai prejudicar ela, né? Ou seja, ela vai tendenciar ela mesma para o mal, e isso é o demônio no coração dela. Se você é assim, ou tem alguém na família assim, você tem que fazer um voto, uma campanha de oração, uma oração de libertação, que nós vamos fazer agora no final desse vídeo, com muita fé, com muita coragem, e você vai ser liberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem outros, por exemplo, existe também, do jeito que tem uns que entram na carne da pessoa e usam a própria pessoa para destruir a própria pessoa, existem aqueles que entram nos seus amigos, né? Ou seja, pessoas que têm encosto, esses encostos ficam ao lado da pessoa, e qualquer amigo seu que vier e tiver uma brechinha no coração, então ele vai entrar por essa brechinha e vai colocar seu amigo contra você. Então você diz, mas rapaz, fulano é um traíra, fulano é uma pessoa muito ruim, uma pessoa que eu dei a mão e ela cuspiu na minha mão, tal. Mas não é ela, é o demônio dentro dela, ela tem uma brecha, e às vezes o demônio persegue você mesmo. Qualquer pessoa que se aproximar de você e tiver uma brecha, ele vai usar contra você. Aí é uma perseguição sutil, terrível e ferrenha. Só sabe quem já teve ou quem tem. Porque é como se você estivesse sendo atalhado e levado para determinados pontos. Ou seja, você quer ir para ali, mas Satanás usa um monte de gente, empurra você para colar. Aí chega lá, você leva pau, você sofre, porque essa é a vontade dele, né? Mas em nome de Jesus, diga assim: Jesus é o meu libertador, né? Jesus é o meu libertador. Tem também encostos que não são da pessoa, são do local. Então o cara comprou uma casa carregada, cheia de demônio, e vai morar dentro dessa casa. E os espíritos que estão dentro dessa casa vão seguir essa pessoa, vão sugar a energia dela, vão influenciar no casamento, vão fazer brigas entre o casal, tudo e tudo e tudo mais. São casas carregadas de espíritos, não somente casa, mas objetos, uma aliança, um anel, um automóvel, um avião, qualquer coisa que você possa ter e que esteja carregado com energia má, com energia de ódio, de rancor, aquilo atrai os espíritos ficam tudo procurando. Como você está ali, então eles vão procurar enlouquecer. Então quando você for comprar a casa, evite casas muito velhas, né? E pode até ser velha, 200, 300 anos, mas que tenha boa memória. Mas você vai escolher uma casa, essa casa foi o que? Foi um manicômio. E essa casa foi o que mais também? Foi um convento. Aí depois ela foi um hospital, morreu muita gente. Depois ela foi uma cadeia, morreu muita gente. E agora a sua casa, se você vai morar num canto desse. Não, pastor, mas eu oro, não acontece nada não. Pode ser que não aconteça nada. Se você for uma pessoa insensível ao ambiente, então não acontece nada. Mas se você for, ou seu filho ou sua mulher for, vocês estão lascados. Por quê? Porque este ambiente é cheio de espíritos que estão ali devido a memórias
que estão naquele local, nas paredes, foram absorvidas pela parede, pelo chão, como um CD que absorve uma programação, um filme que nós expomos através eletricamente aquele CD. Então ali está queimado com energia negativa e certamente existem centenas e centenas de demônios que aí vão encostar em você, na família. Aí o que acontece? Eu conheço pessoas que nunca tiveram uma dor na unha. Mudaram de casa, foram para uma casa, aí lá eles adoeceram, foram para o médico, quase morreu, entendeu? Ou seja, deu tudo errado, as finanças deu tudo errado. Aí é muito triste. O que é a solução? Limpar a casa e, em último caso, sair dela. Saia dela porque o ambiente ali não está consagrado a Deus, está consagrado ao diabo. Aí então, explicando sobre os encostos, por que a palavra encosto? Porque geralmente ele fica nas costas, né? Nas costas, e às vezes algum dos encostos fica na frente. Aí quando ele fica na frente, ele deturpa a imagem da pessoa. Os outros olham para aquela pessoa e vê um monstro, vê um cara rude, vê um cara ruim, vê uma mulher feia, e a mulher tão linda, né? Ele é como se fosse uma ilusão de ótica. Rapaz, vamos dizer, Joana. Então o demônio está na frente de Joana. O cara, a Joana tão linda, tem uns cabelos lindos, cabeluda, não sei o que lá, lindona. Aí quando o demônio encosta, fica na frente dela, o cara olha e é gorda, é feia, parece um lobisomem, não sei o que lá, e tal, porque aí ele dá uma deturpadazinha na ótica de quem vê. Nas costas, quando ele fica nas costas, ele quer manobrar essa pessoa através de sopros. Quando o cara vai para um lado, ele vai para o outro. Vai para o outro, o cara pensa que está pensando, mas não é ele que está pensando, é o encosto que está soprando no ouvido dele. E outra coisa, que a coluna da gente é o primeiro órgão do ser humano, e essa coluna é cheia de energia, cada vértebra representa uma energia, e ali o demônio encosta nas costas, porque dali ele tem um caminho mais fácil para entrar no cérebro da pessoa, na mente da pessoa, através da coluna, da energia da coluna. Queira ou não, a coluna é o nosso primeiro órgão, e o órgão que sustenta a nossa vida é a coluna. A coluna é mais importante do que qualquer órgão no corpo humano. Às vezes a gente tem qual é o órgão mais importante do corpo humano? Acaba de dizer, é o coração. Não. Na minha opinião de leigo, de medicina, o órgão mais importante do ser humano é a coluna, porque é dela que vem o sangue, né, da medula na coluna. É a coluna que mantém tudo eletricamente funcionando. As energias elétricas passam pela coluna. Pronto, estou mexendo meus dedos, tá vendo meus dedos mexendo? Então isso aí é meu cérebro que está mandando as energias, aí passa pelos fios, se o cérebro não mandar, né? Então tudo passa pela coluna, o cordão nervoso vem pela coluna, e o sangue nasce da medula espinhal, e os hematócritos, os hemoglobina e tudo aquelas partes do sangue milimetricamente calculadas, que são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, isso, aquilo, outro, tudo é produzido na sua coluna. E de 6 em 6 meses você urina o seu sangue, e novo sangue é produzido pela coluna. Mas o que acontece? A coluna também é um órgão cheio de energias, e quando o cara tem um sentimento mal no coração, na coluna aparece essa brecha enorme da pessoa encaixar, e ali o demônio entrar dentro da pessoa. Um ódio muito grande, uma raiva muito grande, um ciúme muito grande pode ser uma porta para o encosto entrar e acabar de vez com a vida da pessoa, né? Então são esses o encosto. E eu vou dizer para você uma das características, que todo encosto gera cegueira. Todo encosto gera cegueira. A especialidade do diabo é cegar. Quando alguém tem problema de encosto, ele fica cego para determinadas coisas. A bênção passa na frente dele, oi, e ele está lá, olhando, mas não vê. A especialidade de Jesus é transformar água em vinho, água amarga em água doce. E a especialidade do diabo é cegar. A pessoa está em cima da bênção, da realização, mas não está vendo. Quando ele vê, ele já passou. Aí diz, mas rapaz, se eu tivesse feito isso, meu Deus do céu, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Acredite,
que o demônio cegou. Você estava ali olhando que não abestalhado e não viu a oportunidade passou e você não pegou. Então, em nome de Jesus, você que tem esses problemas de encostos, né? E de repente você se pega amaldiçoando, blá, 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 blá. Você tem pesadelos, a sua voz muda, você vive em círculo, vive no marasmo, não sai do lugar, nada dá certo. Quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, reaja. Reaja. Reaja sim. Mas pastor, eu sou da igreja, tudo isso acontece comigo, mas eu sou da igreja. Meu pastor disse que crente não tem esse problema não. O quê? Judas não era crente? Ah, Judas não era crente. Judas andava, conversa fiada. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Jesus tinha 70, 12 mais chegados. E 3, né, mais chegados. Entre os 12 estava Judas. Quem escolheu Judas foi o próprio Jesus. Judas estava endemoniado. Pedro ficou endemoniado. Ficou assim. E aí? Pedro ficou endemoniado. Pedro foi usado pelo diabo e depois foi usado por Deus. Quando Jesus disse, não foi você que falou isso, foi Deus que te revelou. E de repente lá na frente, não faça isso contigo, mestre. Tenha pena de ti. Então ali foi o diabo na boca dele. Então Pedro foi usado por Deus e pelo diabo. No mundo tem pessoas que são assim. São usadas por Deus e por diabo. Essas pessoas você tem que ter medo. Que tem hora ele está sendo usado por Deus. Tem hora que ele está sendo usado pelo diabo, pelo capeta. Eu quero em nome de Jesus que você acredite na libertação. E eu posso lhe ajudar sim, tá aí meu telefone. Você liga, se eu não puder atender, eu atenderei assim que eu puder. Manda sua foto para nós, participa do livro da bênção. O livro da bênção é esse livro aqui que eu vou orar junto com você, por ele agora, aqui, ó. Você que mandou a sua foto tá aqui, ó, conosco. Só se sua carta não chegou. Que tem pessoas que botam endereço mal feito, principalmente o CEP. Aí não chega, mas se chegou, tá aqui, ó. E eu tô guardando até as cartinhas, eu guardo. Até as cartinhas eu guardo, tá aqui, ó. Né? Então, eu quero que você mande para nós a sua foto. Participa do livro da bênção, que é um livro de ouro. Nós temos aqui, estamos tentando construir um templo aqui no Nordeste. E a sua ajuda é muito bem-vinda. Então, manda uma ajuda para nós. Também, se não quiser mandar, não tem problema não. Manda a sua carta. Mas se você sentir de Deus, manda essa ajuda, uma oferta qualquer e manda a sua cartinha. Você manda o comprovante de depósito, porque a gente mantém uma ordem através do comprovante. E manda a sua foto, assina atrás da sua foto, assina 3 vezes, 4 vezes, 3 vezes e manda para nós uma cartinha dizendo, ó, eu quero me casar, eu quero isso, conta a sua história, né? Conta a sua história. E Deus vai mudar a sua história, porque Deus é o Deus que liberta. Você acredita no Deus que liberta? Eu quero falar com você que tem encosto. Você não sabe o que você tem? Você sabe o que eu estou falando. E você sabe que eu estou falando um conhecimento bem profundo. E que é o Espírito Santo de Deus que está revelando. Não fique esperando. Ah, meu Deus, eu estou esperando há tantos e 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 tantos anos. E se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e repete, repete, né? E nada sai do lugar. Você tem que sair do lugar porque a vida é breve. A vida passa muito rápido. Então eu quero que você ore comigo neste momento. E eu aguardo a sua foto, a sua cartinha. Manda a sua cartinha, conta a sua história, né? E a gente cola no livro da bênção. A gente coloca aqui, ó, né? A gente tem pessoas que acompanham a gente. Tony, aqui, ó, Tony mandou aqui, Tony mandou a sua carta, fotos. Tá aqui, tá tudo aqui, as fotos, cartas das pessoas. E eu quero que você mande a sua também. E acredite, meu amigo, firmemente, que a sua história pode mudar e a história da sua família. Não brinque não com essas coisas não, viu? Porque muitas pessoas têm morrido porque o encosto persegue. Quando eles vê que não consegue nada com esse cidadão, ele mata. Ó, né? Mas não vai te matar não, porque Jesus veio para você ter vida e vida com abundância. Acredite na abundância de Deus.
Acredite que você pode vencer tudo isso. De onde será que vem? De onde vem esses espíritos? Né? Ah, porque vem porque eu chamo muito palavrão, pastor. Não, eu fico me amaldiçoando todas as horas. Então pare de se amaldiçoar. Pare de sentir pena de você mesmo. Reaja, 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 reaja. Comece a plantar seu campo. A Bíblia diz, em vez de uma semente, plante 3. Porque se uma não nascer, 2 restará. E se 2 não nascer, 1 restará. Então, em nome de Jesus, reaja. Você pode fazer uma becumba. Se foi macumba na tua vida, sim, ainda tem um encosto da macumba, que eu não comentei, me lembrei agora. Que é aquele encosto que a sua ex-namorada, ex-namorado, ex alguma coisa, ou o inimigo vai lá no bruxo, né? Olha, bruxo, eu quero que o senhor contrate os espíritos aí para matar fulana, para lascar fulana, para ela nunca ser feliz. Aí o bruxo diz, como é o nome dela? É fulano. Tem foto dela? Tenho. O que é que você vai oferecer para os espíritos? O cara diz, eu ofereço um bode, ofereço isso, aquilo, outro, farofa, pronto. Depois vem a quarta-feira, traga R$2.000, e vem, aí o cara vai, toma 2.000, faz, manda. Os espíritos vão lá. Aí o que acontece? A pessoa tem esse tipo de encosto, como a gente está falando sobre os tipos de encosto, né? Acontece o seguinte, o prato quebra, Chica quebra, a pessoa fica caindo, cai com facilidade, qualquer coisa a pessoa leva uma queda. Sonhos, pesadelos, geralmente sonhos avisam, tem alguém fazendo alguma coisa para você. Sonhar com cemitério, por exemplo, tira e queda. Sonhar com cemitério, com vela, com caixão, mais ou menos, depende da situação. Representa oferenda. O cemitério não representa a morte, o cemitério representa o mundo dos espíritos. Então, se você está sonhando com o cemitério, é porque alguém está lá no mundo dos espíritos, vem cá, vamos ali, destruir fulana, toma, o que é que você quer? Toma um bode, tome isso, toma aquilo, e os espíritos vêm. Aí o cara diz, mas pastor, eu sou crente da igreja fulaninha de tal, do presidentezinho, cicrano de tal, mas isso não tem nada a ver não, viu? Macumba também pode pegar nos crentes se o cara estiver despreparado. Vai ter os cabas aí, de mim não, glória a Deus, se você tiver fé e tiver correto e tiver certo, mas não existe no mundo ninguém 100% correto e ninguém 100% preparado 24 horas, né? Tem gente que nem se prepara, nem ora, nem jejum, nem nada, é só na igreja que vive. Aí essa pessoa, ela está correndo um sério risco. Aí os sintomas são esses, né, da macumbação. Às vezes o marido arruma um amante, o amante coloca macumba naquele marido para segurar o marido da outra. Aí a mulher estranha o marido. Incrível isso aí. Eu já vi centenas e centenas de casos. O marido arrumou um amante de 20 anos. A amante vai lá no bruxo, bota uma macumba no marido, pega a cueca dele, a roupa tal, e faz uma macumba. E ao invés do marido abusar da mulher original, quem abusa é a mulher. A mulher fica sentindo nojo do suor. Ai, sai, aí ele chega, vem cá, vamos aqui namorar. Não tô afim não. Então, incrível. Aí essa própria mulher faz afastar o marido e joga o marido na mão da amante, vamos dizer, nesse caso de 20 anos. Então, certamente ela, um filho dela ou alguém da casa dela sonhou com monstros, casa caindo, casa velha, encruzilhada com macumba, cemitério. Alguns desses sonhos aconteceu, alguma coisa teve um aviso. Agora as pessoas não conhecem os avisos, aí fica aí o demônio vem lapado. Quando há um aviso desse, você tem que se alertar. Você tem que se alertar. Eu conheço pessoas antigamente que eram tudo macumbeira. Então um chegava lá e dizia, olha, eu quero que você faça macumba para cicrano, para Zezinho, vamos dar um exemplo. Aí o cara vai, o demônio ia lá. Aí o Zezinho era sabido. Quando o Zezinho sonhava, aí o Zezinho corria para outra macumbeira, aí fazia a macumba, o demônio que se manifesta. Aí você recebeu o que para matar Zezinho? Recebi bode. E o que mais? Vela. E o que mais? Champanhe, cachaça. Aí o Zezinho, agora você vai fazer o seguinte, eu vou dar 2 bodes, 2 velas, 2 garrafas de cachaça e 2 garrafas de champanhe para você voltar para a mulher lá que pediu para você matar. O demônio ia, né? Ele é um mercenário, né?
É um mercenário. Aí chegava lá, aí a mulher que fez a primeira macumba começava a levar a lapada. Aí corria pro pai de santo. Pai de santo, foi que houve, que tá tudo dando errado e tal. Veja que o faraó sabia, né? Que Abraão ele estava fazendo alguma coisa errada com Abraão. Começou a acontecer algumas coisas estranhas. O faraó olhou e disse, tem alguma coisa estranha. Então, a primeira corrida, o que foi que houve? Tá acontecendo algumas coisas estranhas e tal. Aí o demônio, o cara chamava o bicho. O demônio, o que tá vendo? Você não foi lá pra matar Zezinho, não? Foi. Aí que foi lá? Ah, Zezinho ofereceu 2 bodes, 2 champanhe, tal. Aí a mulher, pra oferecer 3 bodes, 3 bodes, 3 champanhe e ficava nesse lenga-lenga, né? Nesse lenga-lenga, e o demônio ganhava, e os bruxos ganhavam, né? Pra lá e pra cá, e tome uma macumba no outro. Mas o sangue de Jesus tem poder. Às vezes muita gente fez isso pela ignorância. Nossa guerra não é contra pessoas, nem contra religião. A nossa guerra é contra espíritos maus que destroem as pessoas. E esses espíritos, eles querem destruir. Eles precisam só de alguém que contrate eles, né? Então, meu amigo, se acorde em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora você vai para o Senhor Jesus. Vai fazer um pacto com Deus. Veja aí esse vídeo, a lei do pacto, né? Esse link aí. A lei do voto, a lei do pacto. E essa lei do voto, essa lei do pacto pode anular os espíritos que uma vez foi invocado sobre você ou te perseguem. Porque a inteligência sem espiritualidade, né, de nada serve. Incrível que pareça, quem disse isso foi Hitler, né? Em um documentário eu estava assistindo, ele falou que a inteligência sem a espiritualidade de nada serve. E ele tinha razão. Ele era muito usado pelos espíritos que ensinava a ele fazer as bombas dele e tudo mais, né? Mas bem, em nome do Senhor Jesus, parta para a espiritualidade benéfica, do bem. Não adianta combater trevas com trevas. Combata trevas com a luz. Agora o que acontece é que quando o camarada vai para as trevas, não tem pena. Quando o cara vai para a luz, fica com medo, cheio de pena. Confie em Jesus. Ele é mais forte. Todos vocês que estão aqui no livro da vida, eu digo para vocês, no livro da bênção, né? Deus vai te abençoar. Tem pessoas aqui que nem se lembram mais que está aqui no livro da bênção. Mas eu estou aqui com uma foto deles e abençoando a vida deles, o casamento deles. Eu quero que você faça uma oração muito forte comigo. Amém? Muito forte. Pega um copo com água, vai lá, dá uma pausa no vídeo e pega um copo com água. E vamos orar com muita fé, com muita força. E o que eu disser, você vai dizer com muita fé. Tá certo? Fecha teus olhos e diga com muita fé. Segura o copo com água. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero repreender toda a força das trevas que tentam me perseguir ou perseguir minha família. Eu digo para elas, junto com o pastor Joilson de Assis, estão repreendidas agora. Em nome do Senhor Jesus, toda perseguição e encosto dos infernos, do diabo, esteja derrotado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me agarro à cruz de Cristo. Eu confio em Jesus. Eu confio no Senhor Jesus. Ele é minha luz e Ele já te derrotou, Satanás dos infernos. Você não tem mais força sobre mim, nem para me influenciar, nem para entrar na minha carne, nem para usar meu corpo, nem para usar minha vida. Eu sou de Cristo e eu vou vencer. Eu vou vencer essa bolha maldita que me cerca, esse marasmo satânico que me prende. Está quebrado. Eu repreendo, diga com fé. Eu repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga assim: sai todo encosto, sai da minha vida, sai da minha mente, saia do meu coração toda influência do mal, porque eu sou de Deus. E eu abençoo a todos do livro da bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e luz. Fé, viu? Não desista. Fé. Você é mais forte do que eles, porque você tem o Senhor Jesus. Paz e luz.